É consenso que o brasileiro paga muito imposto. 1/3 do produto interno bruto. É o país com a maior carga tributária da América Latina. A conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para piorar, metade da nossa carga tributária é sobre o que a gente consome, o que pune os mais pobres. Nos países desenvolvidos, esse consumo representa, em média, 1/4 da cobrança. A solução é simplificar o sistema tributário brasileiro? E mais, a chamada praticidade tributária é capaz de respeitar garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, evitar a evasão e a sonegação fiscal? São assuntos das nossas reflexões de hoje. Veja os nossos convidados. Eduardo Moraes da Rocha, juiz federal, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito Público pela mesma universidade e pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa. Mauro Moreira, procurador federal, professor de Direito Tributário e mestrando em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença dos senhores aqui conosco e vamos começar as nossas reflexões de hoje pela definição. O que é praticidade ou praticabilidade tributária? Onde ela surgiu e como ela afeta a vida do cidadão que paga impostos? Bom, a praticabilidade tributária ou praticidade tributária, ela surgiu na Alemanha e como uma forma de estabelecer mecanismos para propiciar uma execução simplificadora da lei. Então, ou seja, todos os mecanismos necessários para que você facilite a execução e a aplicação de uma determinada lei. A praticidade e praticabilidade foi trazida para o Brasil, primeiramente, na década de 80, pela professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Isabel Derzi, na sua tese de doutorado. Posteriormente, quem escreveu sobre o tema foi a ministra do STJ, Regina Helena Costa. A praticabilidade é muito pouco estudada no Brasil. Tem muito poucos estudos, muito poucos artigos. E esse tema precisa de um maior desenvolvimento, tendo em vista a alta complexidade do sistema tributário nacional. Então, é necessário que se criem mecanismos de simplificação da aplicação da legislação tributária para que se tente equalizar a tributação real à tributação potencial, evitando com isso a sonegação e a fraude, que se verifica bastante no Brasil. Então, incide também na tentativa de simplificação da legislação, essa complexidade que existe hoje, muitas vezes é decorrente de uma legislação lato sensu, né? Incluindo decretos, portarias, enfim. É uma legislação bastante extensa, não é isso? Sim. E aí o outro problema é a execução também, não é? Sim. O Brasil, a complexidade do sistema jurídico tributário brasileiro, ele é uma complexidade do ponto de vista jurídico, o cipoal enorme que nós temos de legislação tributária, emendas constitucionais, grande quantidade de emendas constitucionais, leis, regulamentos, resoluções, portarias da Receita Federal. Nós temos no Brasil mais de 85 tributos. Mas essa complexidade não é só do ponto de vista jurídico, é uma complexidade também fática, porque nós temos uma quantidade gigantesca de contribuintes que aumentam em número exponencial, responsáveis tributários. E a Receita Federal, o fisco, não falta pessoal, técnicos, recursos administrativos para fazer frente a essa complexidade, não só jurídica, mas fática, criando um estado de necessidade administrativa. Deve-se deixar de lado, na maior parte dos casos, uma tributação individualizada, que em tese, do ponto de vista ideal e utópico, seria a necessária para se observar a capacidade contributiva do ponto de vista subjetivo dos contribuintes, vai se deixando de lado essa tributação individualizada e partindo para uma tributação massificada. Tributação massificada, ela, digamos, atende os padrões constitucionais? Esse fenômeno jurídico ele surgiu com a modernização do Estado, o Estado tornou-se mais complexo, as relações jurídicas
muito mais complexas, contratos, relações internacionais. Então, o princípio da praticidade tributária, já trabalhando ele como princípio e não como um instituto, que eu acredito que o professor Eduardo vai nos convencer até o final, ou como técnica, ele traz a ideia de escolher alguns fatos, escolher algumas partes do mundo real e trazer para a legislação. É chamado aí pela doutrina alemã de tipificação ou padronização. Qual é a ideia básica para quem está em casa entender? Você tem vários imóveis e você tem que ter incidência do IPTU. Para que haja incidência do IPTU, você tem 200 mil casas num município que tem 1 milhão de habitantes. Como é que você vai saber qual é o valor de cada um desses imóveis para efeito de lançamento ou para efeito de constituição ali daquele crédito tributário na esfera tributária administrativa municipal? Você vai mandar um fiscal de renda em cada casa e medir o valor daquela casa, ou vai construir uma pauta de valores ou uma planta genérica de valores para atingir isso? Então, a praticidade tributária e a praticabilidade tributária, ela surge com essa ideia. E isso, de certa forma, quando você desloca uma análise individual de uma situação, como se você definisse, não, essa casa vale 200 mil reais, essa vale 300 mil, e você coloca aquilo dentro de uma planta genérica, essa massificação, a ideia de uma análise genérica, não é? Seria aí a igualdade coletiva em detrimento da igualdade individual. Só que se justifica justamente o princípio da praticidade para evitar que o Estado não consiga realizar essa verificação desses fatos geradores. E daí o surgimento da praticidade tributária dentro da ideia que o professor Eduardo tocou de estado de necessidade administrativo. Na verdade, me parece que isso soa como um instrumento de política fiscal. É isso? Essa é a visão mais crítica, né, do instrumento da praticidade tributária. Só que os estudiosos que defendem a praticidade tributária ou a praticabilidade tentam afastar da ideia restritiva de política fiscal, trabalhando com uma ideia que você tem instrumentos de política fiscal, você tem instrumentos de técnica legislativa, de trazer conceitos indeterminados, e tem também instrumentos que trabalham a praticidade tributária, como o professor Eduardo bem coloca, como um instituto, e não só como uma técnica ou como um instrumento de política fiscal. Mas é inevitável, se você perceber, por exemplo, na substituição tributária relacionada ao ICMS. É uma relação totalmente complexa, porque é que escolhe-se recolher o tributo antecipadamente quando o fato gerador ocorre posteriormente. Sim. Imagine você fiscalizar uma refinaria ou fiscalizar 300 distribuidores de combustível. Então, é uma medida de política fiscal, é uma técnica de arrecadação nesse particular, mas não se encerra num conceito de política fiscal, é mais abrangente. Agora, uma outra coisa que surge, eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, é no que diz respeito, porque o objetivo que nós temos na área tributária é arrecadar de forma mais justa, na medida da capacidade contributiva de cada um. Como conciliar, né, essa finalidade de tentar ser mais justo no que diz respeito à arrecadação e à capacidade tributária com essa generalização das situações por meio da praticidade, né? Porque você deixa de partir do caso concreto para poder e faz uma generalização das situações. Então, como conciliar essa eficiência, essa praticidade, né, desse princípio, em detrimento ou sem que isso afete as garantias individuais, como o princípio da igualdade, capacidade contributiva e até a vedação do confisco. E outros, se me permite até complementar antes de ouvir os especialistas, e outros direitos também, não é? Eu vou dar um exemplo ainda dentro do âmbito do IPTU. Na cidade de São Paulo, os valores venais dos imóveis, eles foram substituídos por um valor construído pela prefeitura, né, que é um valor supostamente de mercado e é um valor excepcionalmente acima do valor venal de cada imóvel, né? E isso, por exemplo, já foi declarado, esse caso já foi declarado inconstitucional, né? Esse ato do município de São Paulo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. E o município continua aplicando, não é? E impedindo, inclusive, que escrituras públicas sejam lavradas com os valores reais do negócio. Então, aí vem justamente nesse sentido. Até que ponto, por exemplo, é possível interferir num negócio jurídico ou no direito que as partes têm de dispor, ou de uma das partes tem de dispor do seu patrimônio da forma como ele deseja, num momento específico da sua vida. Quer dizer, então, eu acho que ainda, simplesmente para ilustrar, ainda estamos na mesma indagação, não é? O Estado, ele tem que prezar na arrecadação tributária, tem que prezar pela eficiência, ou seja, ele tem que otimizar a arrecadação para poder evitar a fraude e a evasão fiscal. A praticabilidade é um instrumento
de política fiscal um instrumento, um instrumento, ele tem um caráter instrumental para que o Estado atinja essa política fiscal de eficiência na arrecadação. Para que essa tributação, que a gente parta dessa tributação individual para essa tributação massificada e respeite as garantias individuais, é necessário que esses padrões, pelo menos, respeitem a média dos acontecimentos. Então, para se fazer esses padrões, é necessário que o Estado faça, antes de tudo, um estudo sério para que esses padrões reflitam a média. Só que nessa média de acontecimento pode haver situações marginais. E nessas situações marginais, em que a diferença do fato gerador concreto para o padrão não seja uma diferença de bagatela, mas uma diferença significativa, é necessário que se abram respiradouros para que o contribuinte possa, nessas situações marginais, questionar do âmbito não só judicial, porque judicial ele pode levar qualquer lesão à direito ao judiciário, mas discutir na própria administração essas situações marginais, permitindo que ele demonstre que o caso dele não é uma diferença de bagatela, que aquele padrão, embora respeite a média dos acontecimentos, na situação dele a diferença não seja uma diferença meramente bagatela, mas uma diferença significativa que permita que ele questione e que a situação dele seja analisada individualmente pelo fisco. Mas isso tem que ser uma exceção e não a regra. Mas desde que o padrão seja feito com critérios científicos, respeitando a média dos acontecimentos. Bom, a ideia, na verdade, é buscar o equilíbrio, né? Equilíbrio. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre esse tema. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes para falar um pouco mais sobre praticidade tributária. O Reflexões está de volta e discute hoje a praticidade tributária. Agora, retomando um pouco essa nossa última conversa sobre a ideia da praticidade ter um alcance, digamos, de generalizar e aquelas situações que eventualmente precisem de um tratamento diverso, porque a diferença não é marginal, né? Como dizia Eduardo, quando a diferença não é marginal, quer dizer, isso faz, num contexto, alguns casos vão sobressair, vão exigir por parte da técnica administrativa, da administração tributária, que ela enxergue individualmente o sujeito. A gente pode dizer que esse modelo geral, não é, ele acaba contribuindo para reduzir o número de litígios ou de controvérsias que chegam ao judiciário, ou será que o Instituto, né, tratando como Instituto, que o Instituto acaba gerando mais volume para o judiciário, que mais pessoas acabam ingressando ao judiciário por não terem tido, eventualmente, o seu caso tratado de uma maneira específica, considerando todas as suas individualidades. Como é que se pode ver isso, Mauro? A professora Regina Helena Costa, ela sempre trabalha com essa ideia, né, do conflito ou da ponderação entre a praticidade tributária, a praticabilidade tributária e os outros princípios constitucionais gerais, como proporcionalidade, aí o professor pode até me corrigir que não encaixaria como um princípio, mas não é o momento aqui da gente entrar nesse tema. O princípio da legalidade, o princípio da capacidade contributiva, que é o mais importante, né? O princípio da capacidade contributiva, pelo qual o Estado deve olhar individualizadamente cada contribuinte para realizar ali o lançamento tributário naquelas hipóteses ocorridas no mundo concreto, né? Os fatos de origem nos geradores. Qual é a grande questão? A professora Florence Harette, espero que esteja correta a pronúncia, né, o nome francês, mas ela trabalha muito com a ideia de presunções. Então, a ideia é que o princípio da praticidade ou da praticabilidade ele seja atingido na esfera administrativa. Ou seja, você parte de conceitos indeterminados ou parte de pautas fiscais, como o exemplo do ICMS, uma pauta fiscal, qual é o valor de um boi gordo? Qual é o valor de uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola? O Estado ele não tem como ir nas minúcias, então ele estabelece pautas fiscais. O STJ considerou ilegítimas essas pautas fiscais, o que foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal. E no estudo da professora Florence, ela estabelece de forma muito clara que isso deve ser feito com base no contraditório na ampla defesa, dentro da esfera administrativa, para que se atinja uma pauta razoável, ou seja, um valor razoável de acordo com critérios científicos, com métodos pré-estabelecidos, com métodos científicos mesmo, estudando aquele caso de forma particular.
O grande problema que aumenta os litígios é que o Estado, algumas vezes, não está preocupado com o contribuinte. Então, ele estabelece pautas fiscais que vão facilitar a sua arrecadação e essas questões são levadas ao judiciário justamente por uma desobediência, um conflito existente ali com outros princípios constitucionais tributários, como capacidade contributiva, princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade ou... melhor conceito é o princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, dentro dessa ideia. Então, todas essas questões são levadas para o judiciário, como o exemplo que havíamos comentado anteriormente, da substituição tributária no ICMS, como o exemplo da pauta fiscal no ICMS. E a ideia é que deve haver uma compatibilização dessas pautas fiscais, dessas técnicas, dessas proposições legislativas com o fato concreto. E isso evitaria muito o litígio. Eu entendi, então isso quer dizer que quando o Estado, o poder público, né, em geral, quando a administração ela não se estrutura, ela não estrutura devidamente as suas práticas, né, ela na verdade se torna um incentivador da busca ao judiciário. É exatamente por isso que eu prefiro tratar a praticabilidade, em vez de tratar a praticabilidade como princípio ou como simples técnica, como a doutrina uníssona, tanto no Brasil quanto fora a trato, eu prefiro, inclusive foi meu livro, Teoria Institucional da Praticabilidade, eu prefiro tratar a praticabilidade como instituição. Porque a praticabilidade, muitas vezes o legislador, o fisco, ao adotar a praticabilidade, esses padrões, eles podem agir com relação ao contribuinte, tanto com desconfiança quanto com confiança. Às vezes ele age com desconfiança ao adotar esses padrões em relação ao contribuinte, bloqueando qualquer direito de opção do contribuinte à adoção dos padrões. Quando a gente vê, por exemplo, na substituição progressiva no ICMS, nos preços de transferência, nas contribuições sobre o lucro líquido, no IPTU, por exemplo. E muitas vezes ele trabalha com a praticabilidade com confiança, ou seja, dando direito de opção ao contribuinte adotar a praticabilidade. Por exemplo, no Simples, onde o contribuinte pode adotar o padrão ou não. No caso do lucro presumido, que ele dá às empresas a opção de adotar no imposto de renda das pessoas jurídicas, a opção do contribuinte adotar o lucro real, o lucro presumido, no desconto simplificado do imposto de renda das pessoas físicas. Então, quando a gente verifica que o legislador e o fisco agem com desconfiança em relação ao contribuinte, a judicialização tende a aumentar. Quando o fisco, o legislador age com confiança em relação ao contribuinte, a judicialização tende a diminuir. Por isso eu prefiro, ao invés de tratar a praticabilidade como um princípio que vai orientar a interpretação e aplicação da legislação tributária, um mandamento de otimização no entendimento de Robert Alex, eu prefiro tratar a praticabilidade como uma instituição, porque ela é capaz de absorver ora ações de confiança, ora ações de desconfiança em relação ao contribuinte. E conforme ele adote essa posição de confiança ou desconfiança, a judicialização vai aumentar ou vai diminuir. Pegando aí essa linha de raciocínio, então o Instituto da Praticidade, ele na verdade pode ser utilizado pelo legislador, pelo Poder Judiciário na hora de solução dos casos concretos e também pelo fisco no momento da... Na minha tese, eu defendo que somente o uso, porque a praticabilidade pode ser usada de um ponto de vista positivo, quando você cria os padrões, quando você cria esses mecanismos de simplificação da legislação tributária, e pode ser usada de um ponto de vista negativo, como instrumento de controle, de um órgão controlar a atuação do outro ao empregar esses padrões. Então, por exemplo, do ponto de vista positivo, para mim, quem só pode utilizar a praticabilidade é a administração e o legislador, sendo que o legislador tem uma maior economia de confiança para utilizar a praticabilidade do que o administrador. O judiciário ele só utiliza a praticabilidade do ponto de vista negativo, ou seja, como órgão de controle das ações do legislativo e do judiciário. Então, ele usa a praticabilidade, mas do ponto de vista não positivo, do ponto de vista negativo. E por que o judiciário não pode fazer o uso da praticabilidade do ponto de vista positivo? Você falaria, quando ele aplica, quando a gente trabalha com as súmulas vinculantes, quando a gente trabalha com os recursos repetitivos, você estaria trabalhando com praticabilidade, porque o judiciário usa padrões aí. Mas não porque, no caso concreto, em virtude, inclusive, do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, ele fala que o judiciário é responsável por aplicar a justiça individual. Então, ele não pode fazer uma aplicação
padronizado e massificado dessas súmulas. Ele tem que analisar no caso concreto e justificar por que aquela súmula se aplica ou não. Ele tem que dizer, às vezes, fazer o distinguish daquela súmula. Então, ao fazer essa análise do caso concreto, ele não faz uma aplicação massificada da súmula. Ele tem que analisar se aquela súmula justifica a sua aplicação. E o próprio tribunal também, a aplicar a súmula, ele pode, da própria súmula que ele editou, fazer um overruling. Então, o dever de fundamentar também atrapalha. O dever de fundamentar atrapalha a massificação. Então, o que acontece? O judiciário, do ponto de vista positivo, ele nunca aplica a praticabilidade. Porque ele tem que fazer esse distingue, às vezes tem que fazer o overruling, ele tem que fazer a fundamentação. Então, o judiciário não se aplica a praticabilidade. Ele usa a praticabilidade, mas do ponto de vista negativo e não positivo, como órgão de controle da atuação dos demais poderes. O judiciário poderia impor à administração a praticabilidade? O judiciário impor a aplicabilidade, nesse caso, de forma apenas negativa, né? Com alguma súmula vinculante, uma pauta fiscal. O STJ, por exemplo, estabelece a utilização de pautas fiscais está vedada em termos de ICMS. Seria ilegítimo. Então, ele estabelece ali quais seriam as regras para a utilização daquele tipo de política fiscal, de instrumento fiscal. Por exemplo, eu trabalho muito com a área de mineração e a gente usa um relatório de lavra, porque a administração não consegue ir até nem o contribuinte, né? Seria o cidadão mesmo, que a gente não trabalha com a ideia tributária. Então, eu acho que o professor Eduardo esclareceu bem essa parte. Mas eu digo, por exemplo, nas questões em que o judiciário trabalha de maneira abstrata, né? Então, por exemplo, a gente tem de um lado tanto processos coletivos, que eventualmente o judiciário poderia, sem deixar de observar essas restrições que foram colocadas agora, né, ele poderia acabar sendo tentado a ele próprio impor a administração de maneira genérica que a administração que não faz, fizesse ou tomasse uma orientação no sentido da praticabilidade. Ou mesmo nas ações de controle de constitucionalidade, eventualmente, né, nessas ideias de um judiciário atuando como ativista. Né? Ele nunca vai deixar que, em nome da eficiência, você solape direitos e garantias fundamentais. Isso não. Então, o que o judiciário faz, ao estabelecer limites, é dar os contornos da praticabilidade para que a administração e o legislativo não façam dela um emprego utilitário. Ou seja, eles vão limitar o uso desses padrões aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, não só aos cidadãos, mas também aos próprios contribuintes. Então, o que o judiciário faz nesse controle negativo, do ponto de vista da praticabilidade, é moldar esses padrões aos direitos e garantias individuais dos contribuintes previstos na Constituição. E a gente poderia dar exemplo em relação a casos que o judiciário acabou intervindo dentro dessa Podemos linha? dar o exemplo no caso da substituição tributária progressiva, no qual o Supremo estabeleceu que, no caso de dissonâncias significativas em relação aos padrões e a um determinado caso concreto, se essas dissonâncias forem de um ponto de vista significativo que afetem garantias individuais, como confisco, como a igualdade de tributação, nesses casos dissonantes, a praticabilidade ou padrão é deixado de lado. Então, a gente tem um exemplo concreto dado pelo Supremo quando ele decidiu a questão da substituição tributária progressiva no caso do ICMS. Uma das técnicas utilizadas pela praticidade ou praticabilidade é a utilização de conceitos indeterminados. Então, o judiciário tem um papel também relevante nesse ponto, em estabelecer o que significam esses conceitos. Por exemplo, ainda não está tão afeto à praticabilidade, mas a discussão agora mais recente se o ICMS entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso dá um embate enorme, porque a questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, que o ICMS não integraria a base de cálculo do PIS e da COFINS. Já tinha sido definido que o ICMS não integrava a base de cálculo do PIS, COFINS importação, que é o valor aduaneiro, e agora a gente está falando de faturamento, ou seja, conceitos indeterminados, porque você levaria aí para a ideia da contabilidade tributária. O Supremo Tribunal Federal, então, definiu que o ICMS não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. A Procuradoria da Fazenda embarga a questão para entender ou modular os efeitos dessa decisão. E a posição mais recente da Receita Federal foi do não cumprimento a uma solução de consulta, uma solução de controvérsia, não lembro se o caso foi solução de consulta, mas foi uma solução de consulta, uma resposta da Receita Federal dizendo que o ICMS integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto o Supremo Tribunal Federal não definia a questão totalmente. Então, a gente percebe que há um embate enorme entre a administração tributária e contribuinte, e todas essas questões são levadas ao judiciário. E um dos papéis fundamentais, além de fixar padrões, é
da densidade, né? Densificar, os constitucionalistas usam muito o termo densificar, concretizar esses valores indeterminados, esses conceitos indeterminados na prática judiciária, nas decisões dos tribunais superiores dotadas aí de efeito vinculante. Há muito a se debruçar sobre esse assunto, né? Praticabilidade tem aí, nós tentamos hoje falar um pouco sobre isso, mas ainda precisa de muito mais estudo sobre o assunto. Por hoje, nós ficamos por aqui. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.